continua tentando contratações, né? As negociações permanecem para as contratações do Claudinho e do De La Cruz. Claudinho do Zenit da Rússia e o De La Cruz do River Plate da Argentina. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Informação que eu obtive agora há pouco, que o Zenit finalmente aceitou negociar o jogador. Não quer dizer que... Salve, salve, nação rubro-negra! Eu tô chegando num vídeo todo especial com notícia avassaladora do Flamengo sobre Claudinho, tá? Sobre Claudinho, é a atualização. Topou o Zenit negociar. Já tá tudo acertado com o Claudinho. Você vai ver aqui, então, o jornalista cravando essa informação. Tem também uma outra questão, que é sobre a saída do Pedro. E aí essa notícia não é tão boa assim, mas tem notícias boas dos bastidores que eu vou trazer também, porque são dois cortes de matéria especial. Então vem pra cá comigo para as notícias do Flamengo. Eu sei que você gosta de ficar ligado em tudo que tá rolando no Flamengo. Cola aqui comigo, segura na minha mão, não solta não. Se não tá inscrito no canal do seu parceiro ME Show aqui, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e bora comigo para essas notícias. Agora fala pra mim, quem que você acha que é melhor aqui no Flamengo? Claudinho ou De La Cruz? Qual seria melhor? Comenta aqui e bora comigo para as notícias. Temporada dele pelo Zenit, 62 jogos, 55 como titular, 15 gols, 0,24 gols por jogo. Aqui no nosso estúdio a gente também tem janela entre um assunto e outro. Eu contrato um e dispenso outro. Agora é Elton Serra aqui comigo, pra gente falar desse Flamengo. E quem chega também é o nosso craque Cícero Melo. Ô Cícero, caiu o WhatsApp aí, quase que a gente fica sem contato, meu amigo. Ainda bem que deu pra falar contigo. Um beijo, seja bem-vindo, Cícero. Um beijo para você também, Glaucia, para os companheiros nos estúdios, para o fã de esportes. Coisas da modernidade, da internet, né, que é muito boa, mas também quando bate um vendaval como está aqui no Rio de Janeiro, no sul do país, a coisa se complica. Mas estamos aqui para falar do mercado da bola, né? A janela de transferências termina dentro de 2 semanas, no dia 2 de agosto, e os clubes estão se movimentando, né? O Flamengo é o clube que mais investiu até o momento, 17 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, nas contratações do goleiro Rossi, argentino, do Alan, que veio do Atlético Mineiro, e do Luiz Araújo, que veio do futebol norte-americano, começou no São Paulo. O Flamengo não para, continua tentando contratações, né? As negociações permanecem para as contratações do Claudinho e do De La Cruz. Claudinho do Zenit da Rússia e o De La Cruz do River Plate da Argentina. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Informação que eu obtive agora há pouco, que o Zenit finalmente aceitou negociar o jogador. Não quer dizer que já está negociado. Aceitou agora negociar. Falta agora acertar, né, a parte financeira e a forma de pagamento com o Flamengo. O Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, para ser pago aí em 5 anos, né? 10 vezes 1 milhão e meio, em 5 anos, 10 prestações de 1,5 milhão de euros. Mas acho que não vai ser suficiente, não. Vai ter que aumentar um pouco essa proposta e diminuir o número de parcelas. O certo é que o Flamengo já acertou a parte salarial com o Claudinho, a parte contratual também, tudo acertado. Falta agora, então, essa definição de valores, de forma de pagamento, para que o Claudinho, 26 anos de idade, venha reforçar o Flamengo. Quanto ao De La Cruz, aí a transação é mais difícil, porque o time do River Plate quer 16 milhões de euros, cerca de 77 milhões e 700 mil reais à vista. E o Flamengo já disse que esse valor ele não paga muito menos à vista. Mas é uma negociação complicada, começa devagarzinho, vai aumentando daqui, diminui dali, pode ser que saia. Eu acho que o Claudinho vai acabar vindo e o De La Cruz dificilmente, até porque o River Plate está classificado aí para as próximas fases, né, da Libertadores da América, as oitavas de final, e não vai querer perder um dos seus jogadores mais importantes. Agora, se o Flamengo vai contratar jogadores, pode perder um dos seus craques, né? O atacante Pedro, que recusou ir aí para o mundo árabe, né? Para ganhar 6 vezes mais de salário, não quis. Tá certo ele, no aspecto de que ele é um jogador jovem ainda, tá pensando em mais uma Copa do Mundo, seleção brasileira, e se ele sair daqui do Brasil para ir lá para um dos times dos países árabes, né? Já vai ficar mais difícil de ser convocado, é menos visto, né? Para ganhar dinheiro, muito bem. Mas para ficar na vitrine, não é uma boa coisa, ele não quis. Mas só que agora, a notícia que vem do jornal inglês The Independent
é que o Tottenham, é uma potência lá na Premier League da Inglaterra, definiu que o Pedro é o nome ideal para substituir seu grande ídolo, o atacante Harry Kane. Harry Kane está de saída. Ele tanto pode ir para o Paris Saint-Germain da França, como pode ir para o Bayern de Munique da Alemanha, que são clubes que estão oferecendo muito dinheiro para o Harry Kane. E como ele pode sair, o time do Tottenham já está pensando no substituto, está mirando no Pedro. Não tem nada ainda que se falou em valores, em negociação, mas já é um susto para a torcida rubro-negra, porque o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada, tem 26 gols, não é o titular. Com o Jorge Sampaoli, ele é uma espécie de primeiro reserva, né? Quando o Gabigol não pode jogar, é ele que entra, e às vezes até começa jogando quando o Gabigol está suspenso, está machucado, ou até precisa de um centroavante, mais um pivô dentro da área. Então, fica essa definição aí do Flamengo quase certa com o Claudinho, a coisa começa a andar muito bem a partir de agora, mas fica a preocupação que o Flamengo pode perder o Pedro. E o Sampaoli também quer um substituto por Arturo Vidal, que é volante, né? Mas ele acabou de contratar, o Flamengo acabou de contratar o Alan, mesmo assim, o Sampaoli quer mais um volante para o Flamengo e fica ali, né, em cima da diretoria, pedindo reforço a todo momento. O Flamengo volta a campo no Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, jogo que vai acontecer no próximo sábado, no Maracanã, às 4 da tarde, contra a equipe do América Mineiro. O único desfalque já certo é o Thiago Maia, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Voltamos com você, Glaucia. Coisas da internet, mas finalmente conseguimos entrar. Um beijo para você, um abraço dos companheiros e no Fã de Esporte. É isso, Cícero, mas você não abandona o seu papelzinho raiz. Gosto, porque eu também sou assim, anotações todas ali, à mão do Cícero Melo. Aí não tem tecnologia que nos derrube, porque aí ele traz tudo direitinho pra gente. Beijão, amigo, muito obrigada. E muita coisa lá no Flamengo, hein, Elton? Essa notícia que chega da imprensa inglesa, né? Do Pedro sendo observado pelo Tottenham. Pedro, que sempre também em momento de janela é um nome, né? Sim. Que é falado em outros mercados, enfim. Pedro já é um nome recorrente em janelas. É. E essa queda do WhatsApp tem um lado bom, que a pessoa larga o celular e fica ligada na gente aqui, né? Presta atenção um pouco mais. Mas, de qualquer forma, é um mercado... O Jorge Sampaoli ativou o modo Sampaoli, né? É. Aquele que ele bate na porta do diretor. Tá aí? Posso entrar? Eu queria uns reforcinhos aí. Todo clube ele já chega com a listinha debaixo do braço, tipo esse papelzinho do Cícero, ele já chega. Então acho que ele chegou lá e aí traz daquele papelzinho que eu te falei. Pois é, mas de fato o Flamengo já procurava jogadores para essas posições, né? O De La Cruz é um jogador que pode atuar um pouco mais recuado, mas pode ser um meio armador. O Claudinho é um meio atacante. Uhum. São duas posições, são dois jogadores que cairiam muito bem nesse elenco do Flamengo, que tem voltado a utilizar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro juntos, como o Sampaoli não utilizava quando chegou. Hora um, hora outra entrava no time e ele conseguia ali dar um equilíbrio, principalmente físico, né, para esse momento da temporada. É um time intenso que ele gosta muito. O Zenit, ele tem uma questão do fair play financeiro da UEFA que ele precisa cumprir e, obviamente, é um clube que está aberto a negociações para ter esse equilíbrio financeiro. O Zenit aparecendo pela segunda vez, inclusive, aqui no Sport Center, porque a gente falou do próprio Wendel. É um time que está disposto a negociar, mas é claro que é um time que também não está disposto a negociar por qualquer valor. Claro. E a gente sabe que, nesse momento, o câmbio não tem favorecido os clubes brasileiros, né, o euro para o real. Mas eu estou com o Cícero, acho que tem muito mais chance de sair com o Claudinho do que com o De La Cruz, porque o River Plate não quer cometer o erro, entre aspas, que cometeu o Boca ao liberar, entre aspas, mais aspas ainda, o Rossi para o Flamengo, um goleiro importante que acabou fortalecendo um rival, né, do Boca, pode ser um rival futuro, na Libertadores. Mas o fato o Flamengo precisa sim se reforçar, não só para rejuvenescer o elenco, mas para dar mais profundidade para a característica do Sampaoli, que é um time intenso. E esses jogadores que foram sondados são jogadores que trazem essa intensidade. Falar em sondado, o Pedro é um jogador que se encaixaria muito bem na Premier League. A gente precisa entender até que ponto essa negociação vai acontecer, ou esse interesse vai acontecer. O fato é que, para essa posição, é um jogador que precisa ter intensidade sem a bola, se associar em outras áreas do campo que não só uma referência. O Pedro é um jogador mais de referência, mas tem essa movimentação, mas a Premier League exige um pouco mais. Mas é um jogador que tem mercado e a gente sabe que um 9 tem sido difícil hoje no mercado mundial.
Vamos continuar, vamos para as Minas Gerais agora. A gente comenta, cadê? A rotina intensa do rubro-negro tem uma pausa essa semana. Com o jogo apenas no sábado, o time está aproveitando para reajustar os principais pontos da equipe. Esta será apenas a segunda vez em que o Flamengo terá apenas um jogo na semana. A última foi no período de data FIFA, do dia 12 a 21 de junho, quando o elenco ganhou 10 dias de folga para recuperar o desempenho. O foco agora é na recuperação de atletas. Bruno Henrique já voltou a treinar no campo. O jogador está trabalhando com o auxílio da comissão técnica para tentar acelerar o retorno dele aos jogos. Já Pedro fez trabalhos na fisioterapia e deve ser testado hoje para saber se teve uma evolução. Davi Luiz também segue tratando das dores musculares. Quem tem a situação mais complicada é Eric Pulgar. Ele vem de uma lesão muscular na coxa direita e segue fazendo trabalho para tentar se recuperar, mas ainda está sem previsão de retorno. Após a folga desta terça, o elenco se reapresenta nesta quarta e também terá atividades na quinta e sexta, as últimas antes do confronto contra o América Mineiro, no próximo sábado no Maracanã. Vene, eu quero saber atualizações do treino do Flamengo em relação a lesionados voltando. O que você tem de novidade, Vene? Vamos lá, segundo a apuração que a gente teve aí mais cedo, o treino foi nessa manhã, tá? E a boa notícia é o seguinte, Pedro e Bruno Henrique treinaram normalmente com os demais jogadores, ou seja, estão evoluindo bastante nas suas respectivas lesões e não devem ser problemas para o jogo de sábado contra o América Mineiro. A má notícia é que Pulgar não treinou com os demais jogadores e tem chances remotas de ser relacionado para pegar o Coelho nesse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E Fabrício Bruno também treinou normalmente, a gente já tinha falado aqui que ele não seria nenhum problema. E vale ressaltar o seguinte também, Fernanda Maia, Thiago Maia suspenso não vai poder entrar em campo. Então, sem Pulgar e sem Thiago Maia, a gente deve ver aí o Alan como titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Eu acho que já até passou da hora de ele ser titular. Já era para ter sido no último jogo. A gente viu que o Thiago Maia não foi muito bem. Chegou o momento do Alan, reforço que o São Paulo tanto pediu. Um jogador que o São Paulo gosta bastante de ser titular com a camisa do Flamengo. Ô Pedrosa, essas situações assim, em que um jogador chega, tem qualidade, mas a gente entende, sempre percebe que precisa de um tempo para ele ocupar o espaço dele, para ele conquistar o espaço dele. E é numa dessas, um jogador suspenso, outro machucado, não tem opção não, então a gente tem que colocar o cara. É numa dessas que o cara entra no time titular e não sai mais, né, Pedrosa? Fernando, e com o São Paulo isso aí tá claro que não tem esse tempo de adaptação não, senão ele não colocaria, por exemplo, o Luiz Araújo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que ele contratou os jogadores tendo o aval da diretoria, ele mesmo dando esse aval também, pedindo a contratação. Então o cara vai chegar e vai jogar, porque toda a análise que tinha que ter sido feita foi feita antes da contratação e assim que deveria ser na maioria dos times. Mas aí no Flamengo você tem a oportunidade de ver o Alan sendo titular, que pra mim é o natural, porque ele é melhor que o Thiago Maia, ele tá numa melhor fase do que até o próprio Vidal que saiu. O Alan é um jogador para realmente conquistar essa posição sem ter muito o que contestar. E aí a gente observando os outros nomes em que você, Vene, destacou durante a semana, como são nomes importantes. Tirando o Pulgar que não volta, esses nomes, como a volta deles vai ser importante para o Flamengo, como o Flamengo sente a ausência desses jogadores, Vene? Sem sombra de dúvidas, embora Bruno Henrique e Pedro não tivessem sendo titulares, digamos assim, como técnico do São Paulo, mas são opções para o segundo tempo. E a gente tem que destacar a força do elenco do Flamengo. Olha aqui, olha o nosso debate. O Pulgar não pode jogar. Em muitos clubes, isso faria uma falta absurda. Aí o São Paulo tem à sua disposição nada mais, nada menos que o Alan, que é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. No ataque, ele pode não ter o Bruno Henrique, mas tem o Everton Cebolinha, que embora não esteja rendendo muito bem com a camisa do Flamengo, mas é o Everton Cebolinha, um jogador que já foi de seleção brasileira. Ele pode não ter o Pedro, mas tem o Gabigol. É por isso que eu falo que o elenco precisa sempre ser reforçado. Muita gente questiona, o Flamengo precisa mesmo de reforço? É claro que precisa, reforço nunca é demais, justamente para isso. A gente está falando de um time que briga aí por 3 competições super importantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então é sempre bom ter um elenco repleto ali de jogadores consagrados, jogadores que a gente considera craques. Agora, o São Paulo, Pedrosa, a gente não pode fazer o que a gente tem de costume assim no jornalismo, que é ficar e tentando especular o time que ele vai escolher. Provavelmente, na ausência de um, ele vai botar outro. O Alan a gente consegue até falar que seja, mas montar um time inteiro do Flamengo hoje fica difícil, porque
A cada jogo ele faz uma leitura diferente, ele tem uma percepção diferente, ele coloca um time diferente, né? Sem dúvida, Fernanda, mas eu acho que para sábado é jogo para 3 pontos, tá? O Flamengo vai enfrentar um dos piores times do campeonato, que é o América Mineiro. Vai até ter a possibilidade de ajudar o Vasco aí, que está brigando justamente contra o América Mineiro pelo rebaixamento. Eu digo piores times em pontuação, tá? Porque eu sempre falo que o desempenho do América não era para ser tão ruim assim quanto a pontuação traduz, mas dentro do Maracanã, com o elenco que o Flamengo tem, ainda buscando, quem sabe, encostar no Botafogo, é jogo para 3 pontos e aí ele vai entender quais são suas melhores características, quais são seus melhores jogadores para essa partida. Eu tô curioso, porque eu quero saber se ele vai botar o Pedro, se ele vai botar o Gabigol, como que ele vai armar esse time, porque teoricamente, a gente pode dizer assim, como esse jogo é no sábado e teve a semana livre, todos os jogadores vão estar 100%. Então tô curioso para ver como é que o Sampaoli vai escalar. Vamos falar de